Boa tarde. O título dessa apresentação é Variação fenotípica e reconstrução de caracteres ancestrais no gênero Cereus cactaceae. Cereus é um gênero de cactos amplamente distribuído pela América Latina, contendo 26 espécies reconhecidas, dentro das quais existem 6 subespécies, sendo divididas em 4 subgêneros. Em termos filogenéticos, Cereus possui 5 linhagens principais. Nesse trabalho, estudamos a variação fenotípica de cereus implementando o método de reconstrução de caracteres ancestrais. Além disso, foi também implementada uma análise de componentes principais, a PCA. No contexto do Programa de Pós-Graduação em Biologia Comparada, investigar a variação fenotípica de um gênero nos ajuda a entender os processos que influenciaram a sua diversificação, uma das grandes áreas do programa, a evolução da biodiversidade. Com isso, nossas hipóteses foram: alguns caracteres podem ter ligação ao processo de diversificação do gênero em ambientes secos da América do Sul. A variação fenotípica existente hoje é suficiente para discriminar espécies de diferentes clados ou subgêneros. Para testá-las, foram triados os atributos bióticos para 54 caracteres fenotípicos para todas as espécies reconhecidas de cereus com o seu grupo externo, Praencereus e Cipucereus. Esses dados foram mais tarde revisados por taxonomistas da área. Com a triagem finalizada, os caracteres que possuíam um número igual ou menor do que 50% de lacunas foram implementados no programa Mesquite versão 3.61, para aqueles táxons contemplados na árvore filogenética utilizada, totalizando assim 20 táxons. Os algoritmos de reconstrução escolhidos foram de máxima parcimônia e de máxima verossimilhança sob o modelo MK1, permitindo assim mudanças em todas as direções com a mesma frequência. O critério atribuído às porcentagens de saída do programa para considerar uma transição fenotípica como significativa foi de 70% para caracteres binários e de 50% para caracteres com mais de 2 estados. Isso porque, dessa forma, o atributo significativo representaria pelo menos metade da probabilidade total do caractere. Para análise de componentes principais, uma série de conjuntos de dados foram implementados no pacote RStudio, variando entre eles a quantidade de lacunas permitida em cada rodada. Os dados contínuos foram implementados em seus valores brutos, pois ele não se mostrou diferente da normalização. Para algumas dessas rodadas, foram retirados os táxons de grupo externo, a fim de melhorar a visualização do gráfico de PCA. Como resultado da reconstrução de caracteres, foram encontradas 11 características com transições consideradas significativas. Elas foram tipo de raiz, não tuberosa para tuberosa no clado D, flores sem areola para flor areolada no clado D, brácteas florais pequenas e glabras para pequenas e tricomadas no clado D, ramificação ereta para decumbente para o clado B e para o clado D, além da aquisição de ramificação decumbente nas já eretas subespécies de cereus pernambucenses, margem da costela crenada para o clado A2, ondulado para o clado B e liso mais crenado para a espécie cereus jamacaru, tronco lenhoso para amarelo ou branco para o clado D, segmentos externos do perianto com posição reflexa mais voltada para cima para apenas voltada para cima para os clados A mais B, dispersores vertebrados em geral para apenas pássaros para a linhagem que une as duas subespécies de cereus jamacaru com cereus pierre brownianos, frutos deiscentes para indeiscentes para o clado D, restos do perianto descidos demonstrando a separação entre o clado D e o restante de cereus, e aumento de 2 para 5 o número de espinhos sadiais para o clado C. Nenhum dos gráficos resultantes da PCA apresentou resultado significativo, não recuperando padrões morfológicos pelos clados ou subgêneros. Também não foram identificados outros padrões que possam discriminar as espécies por sua variação fenotípica. De forma geral, algumas mudanças de estado parecem ter relação com a adaptação a ambientes secos, tais como raízes tuberosas que acumulam água e amido em seus tecidos, características da madeira que parecem atuar mitigando efeitos da irradiação solar, margens das costelas e número de espinhos radiais podem estar associados à capacidade de sombreamento das costelas sob o seu próprio eixo, atuando no controle térmico. Além disso, a dispersão por pássaros para a espécie Cereus jamacaru acarreta em estabelecimento mais rápido da planta quando suas sementes passam pelo trato digestório desses animais. Os demais atributos ainda estão sob análise. As PCAs não apresentaram resultados significativos em nenhuma das análises, nunca alcançando porcentagens maiores do que 21% em uma única dimensão. Dessa forma, não é possível afirmar que o padrão morfológico é explicado pela subdivisão em subgêneros ou clados para esse conjunto de dados. A primeira hipótese foi parcialmente corroborada, visto que foram encontrados caracteres que parecem ter relação com diversificação. No entanto, para que entendamos como cada característica pode ter atuado nesse processo, mais testes são necessários. A segunda hipótese foi rejeitada, pois embora existam caracteres diagnósticos capazes de discriminar as espécies de cereus em subgêneros, as variáveis selecionadas para esse trabalho não possuem variação suficiente para a discriminação dessas entidades taxonômicas. Pela atenção, muito obrigada.